povo de Deus. É muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar, que realmente Ele possa fazer a vontade dEle na vida de cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por este momento de adoração. Pedimos a Deus que o Senhor receba a nossa adoração. E pedimos a Deus que o Senhor continue fluindo deste altar, tocando a vida, o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Deus, libera uma palavra para nós revelada nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor, e transforma toda a nossa vida e alcança os nossos familiares. É o que nós pedimos nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos. Capítulo 10. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Irmãos, Deus tem uma palavra preparada para cada um de nós nessa noite. Não se permita ser roubado a sua atenção. O que Deus tem para falar conosco hoje é muito importante para a nossa vida, no dia a dia, e principalmente para o que está para acontecer nos próximos dias. Versículo 46 fala assim, ó. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então a palavra de Deus nesse texto, ela já começa a descrever uma situação de um homem que não é normal. O ser humano não foi feito para viver dessa forma. Viver de migalhas, de ajuda, mas sim ter um viver que expressa o reino de Deus. Que tudo aquilo que você toca, que você fala, provém de Deus. Então nós vamos aprender nessa noite o porquê que esse homem recebeu tamanha graça. E nós vamos receber do Senhor aquilo que nós viemos buscar aqui. Tem muitas coisas que ainda estão travadas na sua vida, ainda não aconteceram. E você vai descobrir o porquê que não aconteceu. Porque nós precisamos orar ao Senhor, mas também precisamos ser uma resposta dele. Ainda que seja sim, que seja não, ou que aguarde. Mas alguma coisa ele tem que responder, porque ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que ouve. Ele é um Deus que gosta de comunhão. Então nós vamos aprender isso. Então fala assim, ó. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ou seja, primeiro princípio aqui, irmãos, precisamos ouvir de Jesus. Não é só ouvir falar da vida de Jesus, mas de Jesus. Jesus falando ao nosso coração. Jesus tem falado ao seu coração ou você tem ouvido só falar de Jesus? Há uma diferença nisso. Ela é pequena, imperceptível, mas há uma grande diferença. Eu vou ser um pouco ousado de falar que há um abismo entre essa comparação que eu estou fazendo aqui. Então, primeiro, ouvir falar de Jesus. E o segundo, começar a clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor? Você tem orado como realmente devemos orar? Como que nós devemos orar, pastor? Nós devemos orar crendo que o milagre que nós estamos pedindo, Deus tem competência para realizar na nossa vida. Então nós precisamos ser motivados por essa fé todos os dias. Porque essa fé ela não vem trazer somente um milagre. Ela vem trazer também a salvação na nossa casa, na nossa família. Vem trazer a bênção sobre as nossas coisas. Então essa fé em Jesus ela é muito importante. Mas essa fé ela só vai acontecer se nós ouvirmos de Jesus e começarmos a clamar, porque isso vai gerar fé em nós.
Irmãos, tudo que nós passamos na vida, seja uma dificuldade, nós precisamos ver a glória de Deus nisso. Ah, bispo, mas eu estou passando por uma dificuldade muito grande, mas a vitória vai ser maior ainda. Então, quanto mais rápido você ver, identificar a sua vitória, mais rápido vai ser a sua libertação, vai ser a sua cura, vai ser a sua transformação, ou do seu familiar, ou do seu conhecido que você tem orado por ele. E a palavra de Deus continua assim, ó. E muitos o repreendiam, para que se calassem, mas ele clamava ainda mais. Irmãos, vai ter pessoas que vão tentar nos calar. Vai ter pessoas que vão querer fazer você parar. E às vezes até dentro da nossa casa, da nossa família, ou do nosso trabalho, ou do nosso convívio, dos amigos, seja da faculdade, seja da escola, pessoas vão falar, que isso, esse negócio de igreja é bobeira, não precisa ir na igreja. Não precisa servir Jesus desse jeito como você fala. Mas não é como você fala, é o que Jesus tem falado conosco. Nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Amém? Então, ou seja, cuidado que tem chegado aos seus ouvidos. Porque a fé ela só vem de uma forma, irmão. Não tem outro jeito. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você está aqui para agradar quem? Aqui que eu falo não é aqui nesse templo, eu falo aqui na terra. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, você está aqui para agradar quem? O homem ou a Deus? O que o Senhor falou? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então aqui o Senhor nos ensina um princípio. Ele é o único Senhor. Ele é o Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus continua assim, ó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala isso, irmão, quando nós falamos, Deus, tem misericórdia de mim, nós estamos reconhecendo o senhorio do Senhor sobre nós. Ou seja, nós estamos falando assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Eu nasci de novo. A minha natureza é celestial. Então a minha vida na terra precisa ser um viver celestial. Eu não posso viver uma vida aqui de qualquer maneira, como eu acho que deve ser. E ele continua dizendo, e Jesus, olha só, irmão, o poder de um clamor. Parando, Jesus parou o que ele estava fazendo. Você já imaginou você parar um Deus, você parar os céus, com o seu clamor, com a sua fé? Então nós precisamos entender isso. Então quando eu estou orando, quando eu estou jejuando, isso não é só um hábito, é um estilo de vida, é uma prática celestial de Deus na minha vida. E isso tem que me acompanhar todos os dias da minha vida. Não é só um período, quando está tudo bem ou quando está tudo mal, mas todos os dias. Então fala aqui, e Jesus parando disse o que chamassem. Jesus deu uma ordem, Jesus parou tudo. Estava Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão. O que o Senhor falou? Parou? Ei, vai lá e chama quem está clamando. Vai-se os discípulos. Por que o Senhor falou conosco assim? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer já está condenado. A situação desse homem aqui não era uma situação, o maior problema dele não era um problema de cegueira. Porque ele já estava acostumado a ficar à beira do caminho pedindo esmolas. Muitas pessoas no nosso meio, irmãos, estão acostumadas a ficar à beira do caminho. Até ouvem falar alguma coisa de Jesus, mas não têm atitude de clamar. Ei, Deus, eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Como que eu faço? Eu quero ser íntimo do Senhor. Como que eu faço? Para realmente viver as coisas celestiais nessa terra. Tirar essa impulsividade que eu tenho, essa carnalidade que eu ainda vivo. E aí Jesus vai parar e vai mandar me chamar.
E aí, o que Jesus vai falar aqui? E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Irmãos, o discípulo chegou e falou assim, olha a situação desse camarada. O cara estava cego, vivendo como pedinte. Os discípulos chegam e falam assim, ei, tem bom ânimo. Então, para você chegar diante do Senhor, como que nós devemos estar? Com bom ânimo. Não é para estar cabisbaixo, desanimado, desmotivado, porque aconteceu algo ruim. Não é porque não aconteceu algo como você gostaria que acontecesse. Jesus continua sendo Jesus. E o milagre está à sua disposição. O que vai mudar a situação é a sua postura. Esse homem não se importou. Vamos ver a atitude dele. Tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Irmãos, Jesus um dia chamou cada um de nós. Como que nós viemos para o Senhor? Cheio de alegria, cheio de gozo, jubilosos no Senhor. Não tinha nada que nos parava, nós queríamos largar tudo para servir o Senhor. E como que está a vida das pessoas hoje? Ou da grande maioria? Muitos estão na situação como a pastora pregou aqui domingo. Como Caim. Planejando matar o seu irmão, matar a fé do seu irmão. Planejando contra a vida do seu irmão. Mas nós precisamos pegar a palavra de Deus e ouvir, para que gere fé em nós. Essa fé que vai gerar o milagre acontecer na nossa vida, na nossa família, nas pessoas que nós amamos. Amém? Levanta-te, irmãos. Ninguém pegou na mão dele, não. Ei, vem cá, vou te ajudar, ceguinho. Não, levanta aí, bacana. Ele te chama. Olha a atitude desse cego. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, a capa era como se fosse uma credencial dada pelo governo romano para que autorizasse aquela pessoa numa situação que seria como hoje, morador de rua, que ele poderia pedir esmola. Ele lança aquela capa fora, que gerava esse conforto, entre aspas, para ele, e vai até Jesus. Para ele largar essa capa, ele tinha que ter certeza que algo ia acontecer. Isso aqui é um ato de fé. Irmão, qual a capa que você tem usado? Capa que eu estou referindo aqui não é de hipocrisia, de mentira, não é esse tipo de capa. Não é isso de santarrão, não. Eu estou falando aquilo que impeça você de chegar até Jesus hoje, de receber o seu milagre. O que te gera um conforto no pecado? É essa capa que eu estou referindo. Não é a capa que nós usamos no dia a dia. Ora somos cristãos, ora não somos. Ora temos fé, ora não temos. E fala assim, e lançando de si sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Irmãos, o cego larga tudo que ele tinha. Vai até Jesus com muita dificuldade, porque tinha uma grande multidão ali. Jesus que mandou chamar aquele abençoado. Ele chega diante de Jesus e Jesus fala assim, que queres que eu te faça? Por que o Senhor faz essa pergunta para nós hoje? Irmãos, Deus é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está passando na nossa mente agora. Ele sabe da sua necessidade, mas por que Ele está te perguntando? Porque Ele quer que você expresse, que você coloque para fora, para que você faça acontecer. Como que o Senhor criou todas as coisas? Haja luz. Falando. Façamos. É assim que é a vida. Irmão, nós precisamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se hoje você se encontra numa situação de cegueira, de surdez, de manco espiritualmente, você precisa falar isso com Jesus. Para que o Senhor venha mudar a sua situação.
para que o Senhor venha mudar a situação da sua família. Aleluia! E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, ou seja, que eu volte a ver. Será que nós queremos ver? Será que nós queremos ter a realidade do que o Senhor nos chamou para fazer? Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Jesus vai nos responder quando nós orarmos? Será que realmente queremos ouvir a voz do Senhor? Repare, irmão, quando há um desconforto no meio da família, ou na igreja, ou com o irmão, qual que é a reação de cada um de nós? Será que nós queremos realmente que Deus fale conosco? Porque Ele tem falado todos os dias. Mas e qual tem sido a nossa atitude? Voltamos e pegamos aquela capa que nos dá a credencial de estarmos certos ou errados? De termos razão, sim ou não? Ah, não, Apel, tem que dar outra face. Não, esse versículo aí para mim não cabe, não. Então, quando a gente pega Mateus 5, 6 e 7, vai falar do padrão do reino. É um padrão que é muito elevado. Eu só consigo viver ele no Senhor. Amém? Então o cego responde: quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te... Mas peraí, não foi isso que ele pediu. Você está vendo que quando nós falamos que nós não sabemos nem como devemos orar, por isso que o Espírito Santo intercede em nosso favor? Irmão, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele não vai deixar de curar esse cego, mas ele vai dar o que realmente ele precisa primeiro. De repente você está pedindo um carro a Deus, mas primeiro você precisa de uma carteira de habilitação. Deus ele não vai pular etapas para fazer as coisas como você acha que tem que ser feito. Então nós precisamos voltar para o Senhor. Ele fala assim, ó, vai, a tua fé te... E logo viu. E logo o milagre aconteceu. Irmãos, então primeiro é a salvação. Depois são as outras coisas. Por isso que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E é assim, ó. Porque ele fala, a tua fé te salvou. Por que esse homem tinha fé? Primeiro, porque ele ouviu de Jesus. Segundo, porque ele clamou com persistência, com perseverança, com resiliência. Ele não deixou que a multidão o parasse. Ele não deixou que a limitação física dele o parasse. Que a aparência dele, que os olhos julgadores das pessoas não parassem. Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele falou, esse homem pode me mudar. Pode mudar a minha vida, pode mudar a minha família. E eu vou investir tudo que eu tenho. E a única coisa que ele tinha era a voz e o ouvido, irmãos. E foi tudo que ele deu para o Senhor naquele dia. Muitos aqui enfrentam momentos em que parece que que nada vai mudar. Todos nós passamos por momentos de dificuldade e a gente fala, isso não vai mudar, não tem como isso mudar. Porque nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. Nós precisamos olhar com um olhar espiritual, irmãos. Eclesiastes fala o quê? Que há tempo para tudo. Todas as coisas, há tempo para todas as coisas. Mas para isso eu preciso ter fé. E a palavra de Deus fala assim, ó. Eu anotei aqui assim, Jesus ainda está passando por Barbacena. Jesus está passando pela Shekinah. Amém? Ele ainda ouve o seu clamor. Ele ouve o clamor dos aflitos. Ele ainda muda histórias e realiza milagres. Então é só clamar. Só clama quem ouviu Jesus. E só clama quem tem fé. Quem tem fé recebe milagres. Aleluia! Seja em qual área da sua vida for, Deus não tem dificuldades nisso. Em realizar aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos, mas tudo conforme a vontade dele. Amém? O milagre de Bartimeu mostra que quando temos fé e persistência, Deus responde.
Irmão, então não é fazer aquela oração assim, Deus, abençoa minha vida em nome de Jesus, amém. E sair andando. É ter persistência, perseverança. Aguardar no Senhor. Eu preciso aguardar a mudança, a transformação. Eu preciso aguardar essa palavra de salvação. Se eu sou salvo, as outras coisas vão ser acrescentadas. Agora, se você não tem convicção da sua salvação, se você não recebeu Jesus, se você nem sabe se você vai para o céu, como que vai acontecer milagre na sua vida? Se o maior milagre é a salvação, é reinar com o Senhor, irmãos. Então o Senhor te chama nessa noite, Ele te convida nessa noite. Se você não recebeu, receba. Se você o recebeu, nasça de novo. O que é nascer de novo? É pegar a natureza divina e viver ela na terra. Quando falamos ao Pai Nosso, o que é? Que venha o teu e faça-se a tua. Isso que nós devemos fazer. É simples demais. Aleluia! O milagre começa quando ouvimos o falar de Jesus. Você tem ouvido Jesus falar com você? No curso de Teologia, nós estamos falando sobre o livro de Atos, a matéria é Atos, sobre a vida de Pedro e Paulo. Irmãos, nós estamos aprendendo muito com a vida desses homens, com esse livro que fala, com o autor desse livro. E nós precisamos aprender isso com a Bíblia, aprender isso com os autores que foram inspirados por Deus. Amém? Então, Marcos 10, 47 fala assim: e, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmão, se você ouviu falar de Jesus um dia, você já está apto para clamar ao Senhor. Bartimeu era cego, mas ele ouvia falar de Jesus. Irmão, você pode até passar por uma dificuldade hoje. Pode estar aborrecido, chateado, triste, angustiado. Mas você ainda tem, ouvido para ouvir de Jesus e força para clamar a Deus. Amém? Então não baixe a guarda. Lembra lá de Efésios 6. Escudo da fé, capacete de salvação, a espada, couraça da justiça, as sandálias. Não esqueça isso. Nós precisamos estar todo momento preparado. Porque nós estamos em guerra contra o inimigo. Estamos em comunhão com Deus, mas com o inimigo em guerra. Amém? A fé nasce ao ouvir sobre o poder de Cristo. Olha o que muda aqui. Primeiro ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Agora nós estamos falando de ouvir Cristo. Então Jesus de Nazaré era homem nascido de mulher. Mas Cristo não. Cristo foi só após a morte e a ressurreição. E a ascensão do Senhor. Ele teve que pagar algo para nos salvar e realmente poder fazer alguma coisa como Cristo. E aqui a palavra de Deus fala assim, Romanos: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então fala aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir. O que eu tenho que fazer, irmãos? Ouvir, ouvir e ouvir. Todo o tempo. Eu tenho que ficar ouvindo a palavra. Ouça louvor. Ouça as coisas que edificam. Leiam a Bíblia. Não percam os cultos. Tenham comunhão com os irmãos. Irmãos, toda oportunidade que você tiver, reúna com os irmãos. Amanhã todos os jovens, os homens aí jovens, estão convidados para estar lá na minha casa comigo. Papo com o pastor. Nós vamos lá tomar um café e bater papo sobre a Bíblia. Vou ensinar eles a Bíblia. Então você que tem um filho, manda lá para minha casa. Depois do ensaio do louvor, 7 horas mais ou menos. O que nós estamos fazendo? Remindo o tempo. Se esses jovens não estiverem comigo, eles vão estar onde? Vão estar com quem? Nem todos os pais podem estar presentes. Alguns vão estar trabalhando, outros viajando. Então nós precisamos cuidar dos nossos jovens. Daqui a pouco nós vamos incluir as irmãs. Depois nós vamos pegar os homens, depois as mulheres, depois os casais, e assim nós vamos seguindo o Senhor dia após dia. Amém? Para que isso aconteça. Por que nós estamos fazendo isso, irmãos? Para que você tenha
fé, para que você aprenda a clamar ao Senhor, para que você permita que Deus faça algo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aqui eu coloquei aqui assim, ó, enche os seus ouvidos com a palavra de Deus e a sua fé crescerá. Como que eu faço para ter uma fé maior que eu tenho hoje? Eu preciso ouvir mais de Jesus amanhã do que eu ouvi hoje. Então amanhã minha fé vai estar maior. Amém? Não ouçam vozes da dúvida, mas a voz da fé. Irmão, muitas das vezes o inimigo ele sopra no nosso ouvido. Isso são chamados os dardos inflamados. O que você precisa fazer? Ó, tampe seus ouvidos para falar da dúvida. Como é que ele venceu Eva? Ah, foi isso que Deus disse? Ele fez uma pergunta. Gerou dúvida. Se ela não tivesse dado atenção, ela não teria caído. Caiu e ainda levou o homem. E aí nós sabemos sobre a consequência. O milagre acontece quando não desistimos de clamar. Então, ou seja, quando perseveramos, quando permanecemos na fé. Irmãos, permanecer na fé não é tão fácil quanto parece. Permanecer na fé é não murmurar. Quando você murmura, você atrasa o seu milagre. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você está pecando. Você está em desobediência. Então nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Amém? Marcos 10, 48 fala assim: e muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, não importa quem está sentado do seu lado aí. Não deixe que essa pessoa te cale. Não importa com quem você trabalha. Não deixe que ela te cale. Calar que eu estou falando, irmão, é te constranger a orar, a falar que você é cristão, a falar do que você segue, a falar do que você está vivendo, do que você está buscando. Conta lá a vantagem. Ó, Deus vai fazer um milagre na minha vida esse mês. E Deus vai fazer. Amém? Mesmo sendo repreendido, Bartimeu não parou de clamar. Quem tem fé não se cala, mesmo quando o mundo tenta silenciar a sua voz. Então, irmão, tenha fé. Não se cale diante da circunstância. Às vezes chega a situação para nós, aconteceu tal coisa. Primeiro impacto é o choque. Você precisa absorver isso. Muitas das vezes você vai sentir medo. Até o medo é permitido, mas o pavor não. A falta de fé, não. Aquilo que você tem aprendido no seu dia a dia, você não pode esquecer. Você não pode esquecer de onde Deus te tirou, o que Ele fez na sua vida, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer na sua família. Amém? Lucas 18, 7 fala assim, ó: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Ou seja, Deus é justo. Deus não vai nos responder? Vai deixar a gente no vácuo? Não, Deus vai responder, irmãos. Continue clamando. Deus ouve a oração persistente. Não é qualquer oração, irmãos. Precisa ser uma oração persistente. Nós até falamos isso aqui ontem no curso de teologia. Dificilmente nós seremos homens como nós tivemos nos séculos anteriores, homens que oravam 12 horas, 16 horas por dia. Pessoas que realmente levam a oração a sério. Dificilmente nós vamos ter. Porque perdeu-se no tempo essa prática, esse estilo de vida. E olha quantas coisas aconteceram no decorrer da história da igreja, para essa palavra chegar para nós aqui hoje. O milagre vem quando nós levantamos e vamos até Jesus. Irmãos, precisamos ter atitude. Não adianta só ouvir, não adianta só clamar. Precisa obedecer. O discípulo chegou e falou assim: ei, levanta, o mestre te chama. Então nós precisamos ir até Jesus. Não é Jesus que vai até nós. Então para com esse negócio de achar que você é a última Coca-Cola do deserto, que você não é. Eu não sou. Nós não somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. É nós que devemos ir até Ele.
Lembra da parábola do filho pródigo? O pai ficou o tempo inteiro esperando aquele filho voltar, mas o pai não foi atrás do filho. Ele não foi. Mas ele estava ansioso, esperando que ele voltasse. E quando ele voltou, como que aquele jovem foi recebido, irmãos? O pai não quis saber o que ele perdeu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer lá fora, no mundo. Simplesmente deu vestes novas, um anel que simbolizava o que? Autoridade. Ei, é meu filho. Então Deus jamais vai te tratar como servo, vai te tratar sempre como filho. Amém? Mas lembre-se disso. Nós que devemos ir até Jesus. Para com esse negócio. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Um dia nós já falamos isso e o Senhor quebrou nosso coração e estamos aqui hoje. Nós não falávamos assim, nasci nessa religião e tal, e falávamos isso, batia no peito lá atrás, e o Senhor não quebrou isso e jogou por terra? Então, irmãos, aqueles que não nasceram no berço evangélico, quantas vezes falamos isso? Eu era um que falava, você está doido, vou pisar na igreja crente? E aí a gente tem o exemplo de Saulo de Tarso, se transforma em Paulo. Irmãos, para Deus não é impossível. Então estou dando um exemplo bíblico e estou dando um exemplo prático da nossa vida. Não há impossível para Deus, amém? E fala assim, ó. E Jesus parando disse que o chamasse. E o chamaram cego dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então, ou seja, ei, levanta, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Bora. E ele, lançando de si sobre a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa de Bartimeu representava o seu passado e a sua limitação. Irmãos, se o seu passado te prende, se a sua limitação te prende, joga isso por terra. Joga isso fora. Ei, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É todos nós. Deus não está levando isso em consideração, não. Então pare de levar isso. Ah, porque quando o Senhor me chamou, eu era muito pobre. Eu era gago. Isso aí já passou. Situação pior, nós estávamos nem sabíamos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida e vida em abundância. Então a capa de Bartimeu representa o seu passado e a sua limitação. Ele lançou fora o que o prendia e correu para o mestre. Então, irmão, nós temos a opção de lançar o nosso passado fora e de correr para o mestre. O que nós queremos? Ficar à beira do caminho ou ficar no caminho que é Jesus? Porque disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipenses 3:13 fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui o que nós devemos fazer. Esqueço das coisas que para trás ficam. Para com esse negócio de ficar lembrando de passado. Que fulano fez isso comigo, que Beltrano fez isso comigo. Isso não vai mudar a sua vida. Só vai te prender onde você está. Só vai deixar você amargurado. Aleluia! Então prossiga para o alvo. Para receber o milagre, você precisa se levantar, deixar o passado e ir ao encontro de Jesus. Então, olha só, deixar o passado e ir ao encontro de Jesus. Levantar, deixar o passado e ir ao encontro de Jesus. 3 situações. O milagre, ele é completo quando temos fé em Jesus. Irmãos, o milagre jamais vai ser completo se você tiver a fé em mim, nas pastoras, nos obreiros. Não, a fé de vocês, a nossa fé precisa estar em Jesus. Vocês podem ter fé na nossa oração, no nosso ensinamento. Podem ter fé, podem ouvir, podem crer no que nós estamos pregando, que é a palavra de Deus. Mas, lembre-se, a nossa fé é em Jesus. Aleluia! O 10:52 fala assim, ó, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia Jesus pelo caminho. Ou seja, irmãos, ele saiu de uma situação de inércia, parado, e começou a andar com Jesus. Você tem andado com Jesus ou você está parado?
à beira do caminho? Você precisa se fazer essa pergunta. Eu tenho andado com o Senhor? A minha fé está sendo desenvolvida? E fala assim, ó, a fé de Bartimeu não apenas restaurou a sua visão, salvou a sua alma também. Ele foi curado e passou a seguir Jesus. Ou seja, irmão, isso aqui é reconhecer de onde o Senhor nos tirou e o que Ele fez por cada um de nós. O que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. Amém? Hebreus 11, 6 fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem clamor é impossível ter fé. Sem ouvir a Deus é impossível ter fé. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, clamar ao Senhor e ir até o Senhor. Amém? Deus honra quem crer de todo o coração. A fé abre a porta do impossível. Irmão, quer viver o impossível na sua vida? Permita que essa fé se manifeste em você. Viva essa fé, coloque ela para fora, abra sua boca e clame ao Senhor. Ai, meu Deus, me cura, me liberta disso, me liberta daquilo. Muda essa situação, transforma essa situação. E aí nós vamos ver a nossa fé sendo multiplicada. Nós temos um grupo aqui chamado Heroínas da Fé. Elas oram toda segunda-feira. Vem aqui e pergunta os testemunhos das orações delas. Veja a fé dessas irmãs se não é maior do que a nossa. Porque elas têm clamado, elas têm buscado, elas têm se dedicado, elas têm vindo até Jesus. Então a fé abre as portas do impossível. Jesus ainda faz milagre. Ele está aqui nessa noite, pronto para ouvir o seu clamor e transformar a sua vida. Você quer isso? Você quer que Jesus faça isso em você? Não importa quanto tempo você está no mesmo lugar. Basta uma palavra de Jesus para mudar tudo. Irmãos, é uma só palavra do Senhor. A salvação chegou na sua vida. A salvação chegou na sua casa. E junto vem o milagre. Ele está olhando o que está saindo da nossa boca, irmãos. Jeremias 33, 3 fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Olha Jeremias 33, que o Senhor está falando, clame a mim, que eu vou te responder, e vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabeis. Quer ganhar a revelação de Deus, irmão? Clame a Deus. Para de ficar esperando que alguém venha falar e que o Senhor manda te dizer isso. Não, pode clamar que Deus te responde. Hebreus 13, 8 fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salmo 37 fala assim, ó, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, irmãos, guarda isso aqui para nós fecharmos. Entrega o teu caminho ao... Confia nele e ele o... Quem que vai fazer? Aquele que começou boa obra em nós, há de completar até o dia de Cristo. Não é isso que nós falamos aqui? Então, irmãos, é só confiar no Senhor. Aleluia! Então, assim como Bartimeu, não perca a oportunidade de clamar a Jesus hoje. Ele está aqui. Chame por ele com fé e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Feche os seus olhos agora, irmãos, e abra a sua boca. É a hora de você clamar ao Senhor, é agora. Você já ouviu a fé? Você já ouviu falar sobre Jesus? Já ouviu falar de fé? E agora é a hora do milagre acontecer. A salvação já chegou na sua casa. Agora é a hora do milagre. Agora é a hora da colheita. Agora é hora de você falar assim, eu tomo posse em nome de Jesus. Isso já aconteceu na minha vida. Hoje eu vou sair daqui diferente da forma a qual eu entrei. Aleluia! Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor.
e tornamos dela, Senhor, nosso estilo de vida. Nós ouvimos falar do Senhor e estamos aqui clamando nessa noite que o Senhor realmente venha nos mudar, venha nos sarar, venha nos transformar. Deus, coloca as suas poderosas mãos nas nossas coisas e transforma-nos, Senhor. Não deixe que nenhum mal chegue até a nossa família ou nos nossos negócios. Deus, cuida de cada membro da nossa família. Ó Pai, aquele que está abatido, aquele que está cansado, que está fadigado, renova, restaura cada um deles, Deus. Pai, são os teus filhos, as suas ovelhas. Nós só estamos aqui para cuidar deles. Pai, então, em nome de Jesus, visita cada membro da família dessas pessoas que aqui estão aqui, Pai. E transforma cada um deles. Renova, restaura, Pai. Em nome de Jesus. E cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, multiplica a nossa fé. Porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E nós vamos sair daqui diferente da forma a qual nós entramos. Em nome de Jesus. Para que o Senhor seja honrado através da nossa vida, Pai. É nisso que nós cremos. E é isso que nós vamos viver a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomou posse, hein? Aleluia. Prepare aí.